O habitante e a epífise. O ser verdadeiro do animal racional é o habitante do mundo racional. Ele não é o corpo, não é a mente, não é o pensamento e não é a personalidade. Tudo isso pertence ao campo da matéria. O habitante é o ser original, de origem racional, que se encontra materializado dentro do aparelho humano enquanto dura a vida na matéria. A materialização como epífise. Na formação do corpo humano, a vibração do habitante ficou materializada como epífise, a pequena glândula no centro da cabeça que o livro define como a máquina do raciocínio. E aqui está o ponto-chave. A epífise não é o habitante. A epífise é apenas o ponto físico onde a vibração dele ficou presa e transformada em aparelho. Podemos entender assim. O habitante é a energia de origem. A epífise é o ponto físico onde essa função ficou materializada. O corpo é a máquina construída pela natureza. O raciocínio é a função racional dessa ligação. Porque a epífise sempre foi especial. Muito antes da cultura racional, civilizações antigas já percebiam que havia algo naquela região da cabeça. Egípcios representaram o olho de Horus, exatamente no ponto da epífise. Hindus chamaram de terceiro olho. Iniciados antigos falavam de um olho interior. Sacerdotes usavam coroas que destacavam o centro da cabeça. Eles percebiam o efeito, mas não sabiam a causa. O que eles sentiam? O ponto onde o habitante se manifesta. A região que capta intuições. O local onde vibrações espirituais atuavam na fase anterior. O centro biológico mais sensível do cérebro. Por isso a epífise foi reverenciada por milênios. Não porque ela é mística, mas porque ela é justamente o ponto físico onde a vibração do habitante ficou materializada na deformação, calcificação, fluor e confusão atual. A ciência descobriu que a epífise calcifica com o tempo e que substâncias como o fluor aceleram esse processo. Isso atrapalha a parte biológica, não a parte racional. Sua função biológica é regular os ciclos de sono e vigília produzindo melatonina, ajudando o corpo a perceber luz, escuridão e ajustar o ritmo biológico diário. Traduzindo pela cultura racional, a calcificação reduz a resposta física da glândula, mas não impede o raciocínio, porque o raciocínio não depende da química da epífise. O que impede o raciocínio é mente acelerada, vida desregulada, excesso de pensamento, e não fluor. O habitante continua ligado à origem pelo raciocínio, independentemente da condição biológica da glândula. A função da epífise. A epífise funciona como a antena natural do aparelho humano. É ali que a ligação racional chega, quando a pessoa está na fase racional e desenvolve o raciocínio. Ela não pensa. Ela não sente. Ela não decide. Ela apenas recebe e transmite a vibração racional que vem do habitante, e não da mente, e não do pensamento, e não da personalidade. Enquanto o habitante está desligado da origem, como sempre aconteceu antes da fase racional, a epífise funciona apenas como glândula biológica, sem exercer sua função verdadeira. A fase racional e a luz na epífise. Quando a natureza entra na fase racional e a ligação com o mundo racional se abre, a epífise passa a receber a luz racional, que é, de natureza racional, não elétrica, não magnética, não mental. Pela leitura dos livros Universo em Desencanto e pelo desenvolvimento do raciocínio, o habitante volta a retomar sua condição natural, ainda em vida, enquanto o corpo segue normal na matéria. Quem retorna? É fundamental fixar isso. Não é a epífise que retorna ao mundo racional. Quem retorna é o habitante. A epífise é apenas o instrumento material onde ficou alojada a função do raciocínio durante a deformação. Ela cumpre seu papel aqui, e só aqui. Não sobe, não viaja, não continua. Quem se resolve é o ser, o habitante. O papel da epífise durante a vida. Durante toda a vida material, o habitante usa a epífise como ponto de ligação. O raciocínio se movimenta por ali. O aparelho vive normalmente.
A personalidade segue sua trajetória, e a natureza sustenta o corpo como máquina elétrica e magnética. Quando o raciocínio se desenvolve por completo, o habitante volta à origem, e o corpo apenas cumpre seu tempo natural. Resumo final. O habitante é o ser verdadeiro. A epífise é o ponto físico onde a vibração racional ficou materializada como máquina. O raciocínio é a função que restabelece a ligação com a origem. A ligação racional chega pela epífise. O retorno é do habitante, não da glândula. O corpo permanece como aparelho da natureza,